Meus irmãos podem tomar os seus lugares. Eu quero inicialmente parabenizar a todas as mães aqui presentes. Parabéns pelo seu dia. E também quanto àqueles cujas mães já estão ausentes, pois Deus as chamou, que neste dia Deus console e conforte os seus corações. Meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura de um texto que já cantamos nesta manhã, que é o Salmo 23. E eu quero ler apenas os versos de 1 a 4. Salmo 23, versos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 23, versos de 1 a 4, Salmo davídico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa manhã vamos falar sobre cristão no vale da sombra da morte. O capítulo 12, meus irmãos, de O Peregrino, narra o episódio em que, após lutar a exaustão no Vale da Humilhação contra um inimigo feroz, horrível, chamado Apolion, cristão chega a um outro vale. Esse lugar é bem conhecido por todos os peregrinos que estão a caminho da cidade celestial. Nesse lugar, cristão, inclusive diz o texto, se achou em situação pior do que na sua luta contra Apolion. Nas palavras do profeta Jeremias, esse lugar é um deserto, uma terra árida, cheia de covas, terra seca, terra de trevas. E ele é conhecido como o Vale da Sombra da Morte. Meus irmãos, nesse lugar sombrio, há uma trilha bastante estreita e muito perigosa. À direita, diz a narrativa, há uma vala muito profunda para a qual os cegos têm guiado outros cegos, levando-os a perecerem. À esquerda, há um perigoso lamaçal, no qual, mesmo que um homem bom caia, não encontra um lugar em que possa apoiar seu pé. Somente os atos de bondade e misericórdia da parte daquele que é capaz de livrar o peregrino desses perigos, podem preservá-lo e também mantê-lo na trilha que conduz ao seu destino desejado. De acordo com Thomas Scott, responsável por algumas das notas de rodapé e de estudo de uma das edições do Peregrino, o Vale da Sombra da Morte parece ter o propósito de se referir a uma variação de aflições íntimas vividas por cristão. Dessa maneira, meus irmãos, nós então precisamos admitir que o terreno desse vale seria o coração do peregrino. E nesse lugar, ou esse lugar, é um lugar de hesitações, esse lugar é um lugar de aflições, esse lugar é um lugar de vozes confusas, mais persuasivas, instigando a desistir de tudo e até voltar para a cidade da destruição. É o lugar em que conflitamos com os nossos transtornos, e onde a alma do peregrino se amedronta, se abate e também se perturba. As Escrituras, meus irmãos, mostram que os que confiam em Deus devem esperar épocas de desânimo, épocas de abatimento, épocas de melancolia, na mesma proporção em que cristão os enfrentou na narrativa de O Peregrino. O mundo, a carne, o diabo, nunca falham. Isto é,
quando tem a nossa permissão, em tirar alguma vantagem de um estado de desordem para iludir, causar perplexidades e corromper a alma de todo peregrino. E se o coração humano, meus irmãos, estiver em desordem, logo tudo mais estará também em desordem. Por isso, para colocar as coisas no seu devido lugar, nós precisamos de um pastor. Alguém que cuide de nossa alma, de nossa vida. O Salmo 23 é um dos mais populares salmos das Escrituras. Ele é um dos primeiros, se não o primeiro, a ser decorado pelas crianças, e um dos quais inspiraram os homens a metrificarem-no para que fosse cantado pelo povo de Deus em suas reuniões de adoração. Nós mesmos cantamos certamente de centenas de métricas do Salmo 23 que existem. E meus irmãos, neste salmo Deus se revela como pastor que provê, pastor que revigora, pastor que guia, pastor que protege as suas ovelhas, mas também o revela como um anfitrião que recebe festivamente os seus convidados. Tempo de contentamento, tempo de alegria. Como pastor, nele há bondade. Como anfitrião, nele há fidelidade. E essas metáforas, meus irmãos, de Deus como pastor e de Deus como anfitrião, estabelecem a divisão natural do Salmo 23. Versos de 1 a 4, são os versos que nós lemos, nos falam de Deus como pastor. Versos 5 e 6, nos falam de Deus como um anfitrião. E após considerar algumas coisas, eu decidi expor apenas a primeira parte. E aqui está a justificativa para não ter lido o salmo todo, porque não é meu interesse nesta manhã tratar de Deus como anfitrião, mas apenas como pastor, ressaltando a sua bondade, sua perfeição em cuidar das suas ovelhas, sobretudo quando nós passamos por vales sombrios e por vales angustiantes. Essa, portanto, é a justificativa. Um outro momento, caso Deus nos dê, nós vamos considerá-lo como nosso anfitrião. Mas nesta manhã, eu quero convidá-los a pensar em Deus como o nosso pastor. Agora, meus irmãos, lembrem algo que é extremamente importante. Davi havia sido pastor de ovelhas, e a ele é atribuído, ou atribuída, a composição do Salmo 23. E Davi, mesmo tendo se tornado rei de Israel, não se envergonhou de suas origens, da sua antiga ocupação. Como pastor, ele passou por algumas experiências marcantes, e eu diria até, às vezes, inacreditáveis. Por exemplo, 1 Samuel 17, nos diz que quando ele estava pastoreando o rebanho de seu pai, ele derrotou um urso e um leão, que atacaram suas ovelhas. As habilidades de Davi como pastor lhe deram condições para derrotar Golias, com uma funda, acertando um tiro certeiro, que atingiu a testa do gigante Golias. Davi sabia bem o significado de ser pastor, e ao falar de Deus como pastor, ele sabia bem o que isso significava para ele e para os seus leitores. E a ideia de Deus como pastor, naturalmente, exige de cada um de nós olhar para o outro lado. Se há um pastor, há também um rebanho. Se há um pastor, há também ovelhas. Mas é impressionante que, na composição do Salmo, Davi se comparou com uma ovelha. Ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Ele se coloca
na condição de ovelha do rebanho de Deus. Portanto, a figura de um pastor pressupõe a existência de ovelhas. Se Deus é pastor, o seu povo é o seu rebanho. E é interessante que Deus não os comparou aos fortes ursos, aos destemidos leões, às astutas raposas ou às pombas mansas, mas a ovelhas. Animais dóceis, com instinto de grupo, com ampla visão periférica, mas inocente e dependente. O Salmo 23, portanto, meus irmãos, nos apresenta uma espécie de cronograma diário para o pastoreio das ovelhas expostas a constantes perigos. Pela manhã, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. À tarde, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ao anoitecer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Durante todo o tempo, meus irmãos, as ovelhas estão sob os olhares atentos do pastor. Não há um único momento que as ovelhas do rebanho do Senhor tenham sido dispersas dos olhares do seu pastor, de Deus. Agora, meus irmãos, algo importante deve ser, por todos nós, definitivamente entendido. Estar debaixo dos cuidados do Supremo Pastor não significa que não passaremos pelo vale da sombra da morte. Esse é o ensino que eu quero ressaltar nesta manhã. Porque algumas pessoas podem pensar assim: bom, se o Senhor é o meu pastor, então está tudo bem, vai ficar tudo bem, não terá luta, não terá dor, não terá sofrimento. Mas é o contrário. O fato de nós termos a Deus como nosso pastor não significa que nós não tenhamos que experimentar o vale da sombra da morte, que não teremos que enfrentar as aflições da nossa alma, as dores do nosso próprio coração, que não teremos que lutar contra aquilo que nos aflige, que nos preocupa, que nos tira o sono, que nos perturba e que nos faz chorar. Observem, meus irmãos, que o salmista menciona sua travessia pelo vale, após afirmar que o seu pastor o guiaria nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele diz claramente no Salmo, ele afirma: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, o pastor, nos guia por veredas da justiça por amor do seu nome. E se ainda eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, mas notem, quem é que está nos guiando pelas veredas da justiça e que eventualmente nos levará a passar pelo vale da sombra da morte? Pastor, que é Deus. Então não há nenhuma promessa de que nós não teremos lutas e sofrimentos, entende? Não significa que a sua vida será em banho-maria. E também não significa que o fato de você passar pelo vale da sombra da morte, que Deus não esteja contigo, que Deus não esteja atento às suas lutas e às suas dificuldades e às aflições de sua própria alma. O vale da sombra da morte é um lugar por onde a trilha passa. A trilha passa ali. A gente vai ter que passar mais cedo ou mais tarde por vales da sombra da morte. Nós vamos ter que passar. E talvez aqui esteja o que algumas pessoas não conseguem perceber a grandeza, não conseguem entender a beleza. E essa é a própria beleza do livro de Salmos. Porque veja, o livro de Salmos não romanceia a vida no Evangelho.
No livro de Salmos, os servos de Deus não são super-heróis, que vivem acima do bem e do mal, onde tudo funciona, onde tudo dá certo. Nos Salmos, os servos de Deus se alegram, mas também se entristecem. Nos Salmos, os servos de Deus sorriem, mas também choram. Nos Salmos, os servos de Deus louvam, mas também lamentam. Nos Salmos, meus irmãos, os servos de Deus sentem dores, vivem o luto e, infelizmente, até desobedecem a Deus. O livro dos Salmos revela a vida como ela é para um servo de Deus, e não aquilo que as pessoas dizem que deve ser. E aí, quando chega a hora da dor e do sofrimento, por não saber como lidar com a dor e o sofrimento, as pessoas se abatem. Meus irmãos, essa é parte dos problemas causados por um evangelho romanceado. Ele provoca em nós o despreparo quando chega a noite escura da alma. O falso evangelho, ou o evangelho romanceado, ele não nos prepara para passar pelo vale da sombra da morte. Mas o verdadeiro evangelho nos prepara para enfrentar a noite escura da alma. No Salmo 23, meus irmãos, as ovelhas são instruídas a confiarem no Supremo Pastor. E isso é pedagogicamente demonstrado quando nós lemos originalmente o que Davi escreveu. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. Quando você lê o livro de Salmos, você vai perceber, e aí eu vou evocar aqui um pouquinho do conhecimento de língua portuguesa que eu espero que você tenha. Se você pega o Salmo 23, ele está predominantemente escrito no presente do indicativo. O Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me conduz, Ele restaura, Ele guia. Tu estás comigo, me protegem, preparas, enfim. Predominantemente, os verbos estão no presente. Os verbos foram escritos no presente. Mas Davi não os escreveu no presente. Quando você pega o texto na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, não está no presente. Está no futuro. A primeira declaração é a única que está no presente. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. E o texto seguiria: em verdes pastagens me fará repousar e me conduzirá a águas tranquilas. Restaurar-me-á o vigor, guiar-me-á nas veredas da justiça por amor do seu nome. E se eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegerão. Prepararás um banquete perante mim. Enfim, como eu não vou pregar nos 5 e 6, eu não vou entrar. Mas aí você disse assim: o que isso importa? O que isso ajuda a entender? Meus irmãos, quem confia, não confia só no presente. Quem confia, confia sobre o futuro e no futuro.
não é só para o agora. É, por exemplo, dizer: ainda que eu tiver que passar por um vale de sombra da morte, não temerei, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegerão. Meus irmãos, estas são as palavras de quem confia. Estas são as palavras de quem conhece o pastor, que é Deus. Então importa. Neste caso, o tempo importa. Ele confia em Deus como seu pastor, e ele poderia certamente voltar ao tempo em que ele cuidava das ovelhas, e ele ia até as últimas consequências para preservar as suas ovelhas, como ele fez com o urso, como ele fez com o leão, como ele fez na sua luta contra Golias. Davi confiava em Deus, da mesma maneira que as suas ovelhas, animais, poderiam, claro, é apenas um jogo de palavras, confiar nele, Davi, como pastor delas. Como pastor delas. Por isso ele afirma: de nada terei falta. De nada terei falta. E a essa altura, meus irmãos, nós precisamos então considerar uma pergunta simples que o Salmo responde. O que o Salmo em si nos traz que nos leve a, de fato, confiar no Senhor? Por que eu e você devemos confiar em Deus como nosso pastor? Em primeiro lugar, porque Ele provê para as suas ovelhas. Verso 2, e já lerei no padrão de equivalência formal, na tradução: em verdes pastagens me fará repousar, e me conduzirá a águas tranquilas. Meus irmãos, verdes pastagens e águas tranquilas são expressões que remetem à provisão diária e à necessidade das ovelhas. Pela manhã, e de fato era nesta hora do dia, pela manhã, o pastor conduzia para fora do aprisco as suas ovelhas, a fim de cumprir o dever de saciar a fome e a sede do rebanho, provendo para elas. E por causa da sua natureza, no caso das ovelhas, elas deviam ser levadas a lugares calmos, pois a agitação as agitaria ao ponto de se desgarrarem umas das outras, colocando-as em perigo. E assim como um pastor humano provia para as ovelhas, Deus também faria o mesmo pelo seu povo. Essa era a confiança de Davi. Há, porém, meus irmãos, um tipo de evangelho que retira o foco do que realmente importa no texto. Porque se a gente fala de verdes pastos e águas tranquilas, a gente está pensando em comida e bebida. Alimento para as ovelhas na parte da manhã. Mas para mim, particularmente, esse é o tipo de evangelho romanceado, quando eu leio o Salmo 23, e eu imagino que o texto está falando aqui de comer e beber. Provisão diária, material, entende? Aparentemente não é isso que o salmista está falando. Mas não são poucas as pessoas que, ao lerem as Escrituras, imaginam que Davi estivesse falando de pão, de comida, de necessidade diária. Que aqui o texto estaria falando de que Deus iria suprir as preocupações terrenas e materiais das ovelhas. Mas não é isso. E se nós não entendemos isso, qual é o teor de nossas orações? Se a gente acha que tudo gira em torno de nós, qual é o teor de nossas orações? Ou qual é a linguagem predominante das nossas orações? Simples. Verbos em primeira pessoa do singular e pronomes como eu, meu, minha e me o tempo inteiro. Então, nas minhas orações, eu só sei falar de mim, eu só sei falar dos meus problemas, eu só sei falar das minhas necessidades, eu só sei falar de mim.
quando na verdade a oração vai muito além de mim. Por isso, meus irmãos, no contexto da fé cristã, e isso é fato pela experiência pastoral, as pessoas que são normalmente inconsoláveis, quando chega a hora de lidar com a noite escura de suas almas, são aquelas que maiores dificuldades para entender o que significa aqui Deus levar a verdes pastagens e a águas tranquilas. Deus, como pastor, Ele sacia a nossa fonte, a nossa fome, perdão. Ele sacia a nossa sede. Ele sacia. Ele é suficiente, entende? Ele basta. Ele é o mais precioso tesouro que alguém pode ter. Não há nada que se compare a Ele. E se nós não nos contentarmos com Ele, não nos contentaremos com nada mais. Ele é o amado de nossas almas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o bem mais precioso que temos. E não aquilo que Ele faz por nós, mas aquilo que Ele é em nós. Entende como é que isso muda o nosso enfrentamento na noite escura da alma? Você percebe como é que isso muda quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte? É Deus que nos alimenta pela sua palavra escrita, que nos alimenta por meio da sua palavra encarnada, que nos alimenta de Jesus o pão da vida, de Jesus a água da vida. Onde nós encontraremos com ovelhas, metaforicamente falando, verdes pastagens, se não em Jesus? Onde nós encontraremos águas calmas, água viva, se não em Jesus? Meus irmãos, Deus não provê somente para agora, Deus proverá. Deus proverá. Ele sempre proverá. E não estou falando de despensa cheia. Eu estou falando de alma cheia, de corações cheios da provisão do Senhor. Mas em segundo lugar, o texto também fala que esse mesmo Deus, que é o nosso pastor, revigora e guia as ovelhas. Observe isso no verso 3. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Notem, o pastor, no período da manhã, tirou as suas ovelhas do aprisco e levou para verdes pastagens e águas tranquilas. Elas se alimentaram, elas saciaram a sede. Então o que o pastor faz agora? Diz o texto: pela sua operação, o vigor das ovelhas são restaurados. Elas estão alimentadas, elas estão bem. E aí o pastor pega as ovelhas e as leva e as conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vai conduzi-las ali, naquele período após o almoço, o período após a alimentação. Isso porque, meus irmãos, as ovelhas precisam, após serem revigoradas, serem levadas para outros lugares. Portanto, devidamente alimentado, com a sede saciada, é hora de levar as ovelhas para trilhas próximas, talvez não tão calmas como as águas tranquilas, diante das quais elas estiveram no período da manhã. E mediante o seu trabalho, o pastor restaura o vigor das ovelhas, dando-lhes condições para caminhar. Não se pode pôr as ovelhas para caminhar de barriga vazia, sem levá-las a pastos verdejantes e águas tranquilas. Elas precisam ser revigoradas. Mas notem, as ovelhas não são entregues a si mesmas, de modo a, por exemplo, elas escolherem qual caminho tomar e quais os lugares onde pisar. Não. Ele mesmo vai à frente. O pastor mostra o caminho,
e inclusive mostra onde pisar. Lembrem-se, meus irmãos, que as ovelhas são inocentes e dependentes. Elas dependem do pastor. E o texto diz que as veredas pelas quais elas precisam andar são chamadas de veredas da justiça. E isso parece indicar veredas acessíveis e planas para as ovelhas. O pastor, meus irmãos, sob qualquer hipótese, deixa suas ovelhas carentes, visto que as sustenta e se esforça para que sejam revigoradas. Ele as desvia de tudo quanto lhes é prejudicial. E por que ele age assim? Por amor do seu nome. A bondade do pastor por suas ovelhas repousa no seu próprio atributo pastoral. Por amar e respeitar o seu ofício de pastor, ele cuida do rebanho. Deus age assim. Deus cuida do rebanho. E ele vai até as últimas consequências no cuidado do seu rebanho. E quando nós consideramos isso, meus irmãos, e adequadamente nós entendemos que Deus empenha seu próprio nome em dirigir-nos todo o seu cuidado, pois foi assim que Davi olhou para Deus e o viu, a pergunta que faço a vocês é: que outro sentimento nós devemos expressar a Deus por tão grande bondade? As ovelhas são revigoradas e guiadas por aquele que conhece o caminho e que sabe onde vamos pisar. Ele é o Senhor das terras pelas quais nós passamos, irmãos. Por essa razão, nós devemos confiar em Deus, não temendo o vale da sombra da morte, e nem a noite escura da alma, porque Ele estará conosco. Ele estará conosco. Como ovelhas do seu rebanho, Ele estará conosco. Deus proverá? Sim. Deus revigorará? Sim. Deus guiará? Sim. Mas o Salmo também diz no verso 4, que Ele protegerá suas ovelhas. O verso 4 nos diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Além de prover, revigorar, guiar, Deus também protege o seu rebanho. Ele mesmo está no meio do rebanho, e Ele dá com a sua presença a segurança necessária às ovelhas durante toda a caminhada. Por isso a ovelha não temerá mal algum. Por estar devidamente equipado com sua vara e o seu cajado, o pastor, nosso Deus, é capaz de afugentar predadores, de colocar ovelhas prestes a se extraviarem de volta no caminho, e resgatar outras de valas e buracos nas quais caem. Esse também é o trabalho bondoso de Deus em favor das suas ovelhas, das ovelhas do seu aprisco. Mas no caso de as ovelhas chegarem ao vale da sombra da morte, expressão que pode significar tanto o aspecto emocional do medo, da tristeza, do perigo, quanto a própria morte física, elas confiam que Deus, o Supremo Pastor, estará no meio delas. Meus irmãos, o rebanho não temerá perigo algum, pois a proteção divina virá ao seu encontro quando for ameaçado por predadores que tentarão perverter a sua fé, ou quando for seduzido ao ponto de começar a se desviar do caminho, ou ainda quando cair em alguma vala à beira do caminho. Deus, com a sua vara e o seu cajado, recuperará a sua vida. E é interessante, não é? Porque o pastor, ele tem um cajado. Eu não sei se você lembra bem sobre o cajado de um pastor, mas ele é mais ou menos na forma de um ponto de interrogação, não é? Onde uma ponta, onde existe a curvatura,
é chamada de cajado, propriamente dito. Estrito senso é o cajado. Embora a gente possa chamar tudo de cajado, mas essa curvatura é de fato o cajado. E a outra ponta daquela parte reta é a vara. E que tem dupla tarefa, vamos dizer assim, dupla função. Quando a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado me protegem, é porque o pastor pode usar as duas partes. Se uma ovelha, por exemplo, cai em uma vala, o pastor então toma o objeto completo pela parte da vara e na curvatura ele mete no dorso da ovelha e a suspende, tirando-a do buraco. Mas se a ovelha começa a se desviar, então Deus segura pela curvatura, e lá naquela ponta que é chamada de vara, que normalmente é pontiaguda, ele cutuca a lateral da ovelha para que ela volte para o caminho. Então, quando Davi fala, a tua vara e o teu cajado me protegem, é a dupla função de Deus ao cuidar das suas ovelhas. Entende por que as ovelhas de Cristo não se perdem? Porque as ovelhas de Deus não se perdem? Não pode. As ovelhas de Deus jamais se perderão. Porque Jesus orou e disse que ninguém poderá arrebatar ninguém das minhas mãos. Ninguém. E digo mais, não tem diabo que tire as ovelhas de Cristo da mão de Cristo. Não tem. Não tem. As ovelhas de Cristo estão guardadas. O que a gente precisa fazer é nos certificarmos que nós somos suas ovelhas. Esse é um ponto. Um importante ponto a todos nós. A sua proteção chega pelo uso, portanto, de sua vara e de seu cajado protetores. Isso significa que Deus, pelo uso devido dos seus instrumentos, dará plena segurança aos viajantes. Deus os guardará, mesmo em meio às aflições das suas almas, mesmo na noite escura da alma, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Os viajantes conhecem o pastor e podem, como em outro lugar dos Salmos, dizer para si mesmos: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós podemos dizer para nós mesmos: por que estás assim abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E nós podemos dizer essas palavras quando a noite escura da alma chega. Nós podemos dizer essas palavras. E talvez, às vezes a gente não consegue ver a grandeza do Supremo Pastor, a glória do Supremo Pastor, porque, meus irmãos, ao invés de nós colocarmos os olhos nele e olharmos para ele, como nos recomenda as Escrituras, sabe o que fazemos? Olhamos para nós. E não só isso, nós acreditamos tanto naquilo que nós estamos vendo em nós, que até nos vitimizamos. Mas tudo porque a gente não está olhando para Deus. Lembra daquela personagem? Ah, como eu sofro. Lembra? Essa é a situação de muito crente. Ah, como eu sofro. Mas sofrem em grande medida, não é porque não estejam passando no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, meus irmãos, traz sofrimento sim. A noite escura da alma traz sofrimento sim. Traz, e eu não nego isso, traz. Mas nós amplificamos o sofrimento porque olhamos mais para nós mesmos, para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas aflições, que começamos a imaginar que sofremos além da conta, quando na verdade, se puséssemos os nossos olhos em Deus, veríamos a beleza do Supremo
pastor. E sabe o que isso traz? Alívio. Porque disse no início e repito agora, um coração transtornado, em conflito, transtornará toda a vida. Toda a vida. Mas se o seu coração estiver em paz, aliás, é um hino que diz, né? Se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, alguém lembra o final? Bem contente e alegre, que diz, Ana Marlene? Sempre ficarás. Se o coração estiver em paz, meus irmãos, o corpo pode estar ardendo, você entende? Se o seu coração estiver em paz, seus recursos podem estar limitados. Se o seu coração estiver em paz, caia o mundo, 10.000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, não é isso que o salmista faz? 1.000 podem cair ao teu lado, 10.000, tu não serás atingido. Essa é a certeza, é a confiança, mas nós precisamos aprender a olhar para quem? Para Deus. Olhar para Deus. Portanto, meus irmãos, é inconfundível o ensino da palavra de Deus nesta manhã. Por isso, meus irmãos, afirmamos que não fomos entregues a nós mesmos para nos virar e dar um jeito de chegar ao nosso destino, e nem para lutar na força do nosso braço. Ele é o Deus da providência, por isso proverá todas as coisas necessárias e revigorantes à nossa alma. Ele nos guiará por trilhas acessíveis e plenas, que passam pelo vale da sombra da morte, sim, passam, onde experimentaremos a noite escura da alma, mas debaixo da sua amável proteção. Confiar, meus irmãos, é a exigência que o Senhor faz a cada uma de suas ovelhas. Confiar em sua sabedoria, confiar em sua vontade, confiar em seus planos, confiar que Ele sabe por onde nos leva. Confiar que Ele se dispôs a tomar a forma humana, a ser o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele mesmo nos alimentará, Ele mesmo nos revigorará, Ele mesmo nos guiará, Ele mesmo nos protegerá. Apesar da nossa inocência, apesar da nossa ingenuidade, o bom pastor, Cristo Jesus, prometeu que sempre estará conosco, cumprindo sua promessa feita aos apóstolos, no contexto da despedida, quando ele diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como ponto de aplicação, há apenas 2 destaques que eu quero fazer. Você é uma ovelha de Cristo? Você conhece o Supremo Pastor? Você é uma pessoa salva? Bom, se você é, eu quero convidá-lo a olhar para o tipo de relacionamento que você tem tido com esse pastor, com Jesus, com Deus. E a pergunta que faço é: será que o seu relacionamento com esse pastor está do jeito que deveria estar? Será que as coisas estão na sua vida com Deus como deveriam estar? Se a sua resposta é sim, bom, eu quero encorajá-lo então a manter-se firme no Evangelho, e seguir essa vereda, firmado em Deus, confiando em Deus. Mas se a sua resposta for não, mesmo como ovelha de Cristo, a sua resposta for não, então esta é a hora oportuna para se voltar para Ele e submeter-se ao seu cuidado. Se você é uma ovelha prestes a se desgarrar, confesse os seus pecados, abandone a sua teimosia de viver longe dele. E aí nós temos a garantia de que Ele virá ao nosso encontro e nos revigorará, fazendo uso da sua vara e do seu cajado. É simples. Está como deve estar, ou como deveria estar, siga firme. Não está, corrija. Corrija. Ajuste a sua vida àquilo que Deus quer que você seja.
como ovelha do Supremo Pastor. Mas se há entre nós pessoas cuja resposta é não, no sentido de ainda não serem ovelhas de Jesus, se você ainda não o conhece, e nem o tem como seu Supremo Pastor, então eu convido a buscá-lo de todo o seu coração ainda hoje. Usando as palavras do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode achar. Isso pressupõe que haverá um tempo que não será mais possível. Não hesite. Saiba que se o seu coração estiver no verdadeiro caos, Ele é capaz de trazer ordem. Você pode buscá-lo, confiando na promessa de que toda pessoa que for a Ele, jamais será rejeitada. Todo o que for a Ele, jamais será rejeitado, porque a gente pressupõe que todo que foi a Ele, o foi porque o seu coração foi impactado pela abertura dos seus olhos, o que a Bíblia chama de novo nascimento. Então, quem vai a Cristo não será jamais rejeitado, porque ele vai porque o Pai o deu, e ele vai. Então vá. E a Bíblia garante que se você for, Ele o perdoará. Ele restaurará a sua alma. Ele removerá o fardo que pesa sobre os seus ombros. Ele lhe dará paz, como a de um leito de rio, com águas calmas e puras, capazes de saciar a sede do homem mais cansado. Para concluir, meus irmãos, eu vou lhes contar uma pequena história que teria ocorrido em uma pequena congregação na Escócia. Era um típico domingo de manhã, e entre os presentes no culto estava um conhecido professor, conferencista de renome, que visitava a igreja. E a certa altura, como uma deferência à presença desse professor, lhe foi pedido recitar o Salmo 23. Ele prontamente concordou. Ele foi à frente e o recitou com graça, boa dicção, perfeição. E todos os presentes ficaram impressionados com a leitura feita por ele. Posteriormente, na mesma reunião, o salmo deveria ser lido novamente. Mas dessa vez, pediram ao pastor da igreja, um homem idoso, que o recitasse. E de modo humilde, mas sincero, ele o fez com grande afeto. Não com tanta performance como o professor, mas com muito afeto. E ao encerrar, todos os presentes se derramaram em lágrimas. E após o culto, uma pessoa perguntou ao professor se ele havia notado a diferença e como a leitura do pastor afetou o povo. Por um instante, o professor guardou o silêncio, para humildemente dizer: sim, eu notei. É que eu, disse o professor, conheço o salmo. Ele conhece o pastor. Vamos orar? Ó Deus, bendito seja o teu nome, pela tua palavra preciosa. Bendito seja o teu nome, porque somos recordados, ó Deus, de que o Senhor é o nosso pastor. Nada teremos falta. O Senhor proverá, restaurará o vigor, guiará por veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo que transitarmos por vales sombrios e experimentarmos a noite escura da alma, não temeremos mal algum,
porque tu estás conosco e nos protegerá. Rogamos, ó Deus, que as nossas almas se contentem com essas verdades, se alegrem com essas verdades, e que vivamos na dependência do teu cuidado, ó Deus, como nosso pastor. Ajude-nos a enfrentar nossas lutas, angústias e dissabores. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o Senhor, a retirarmos os olhos de nós mesmos, de nos vitimizarmos, mas de glorificarmos o teu nome enquanto passamos por vales tenebrosos. Ajuda-nos, Senhor, porque de nós mesmos não temos forças e nem capacidade. E se, ó Deus, há outras ovelhas perdidas, que o Senhor as atraia para o teu aprisco santo, salvando-as, livrando-as do mal, levando-as a amarem Jesus Cristo sobre todas as coisas, e repousando sobre elas também a tua paz. Ó Deus, seja conosco, e nos guarde, e nos proteja em teu aprisco santo, sob os teus olhares, em nome de Jesus. Amém.